Esse é o podcast da Japan House São Paulo e eu sou a Natasha Barzag-Genem, diretora cultural. Esse é o 6º capítulo da nossa primeira temporada, que é toda dedicada à literatura japonesa. E por isso quem conversa comigo é o Paulo Werneck, editor da revista dos livros da 451. A gente tem recebido um retorno muito bacana dos ouvintes sobre os programas, que nada mais são do que um passeio por algumas obras da literatura japonesa, né? Foi curioso que com o nosso último episódio, que foi sobre o mestre de Go do Yasunari Kawabata, vieram mensagens tanto de gente que ficou a fim de ler o livro, quanto de gente que queria aprender a jogar Go, esse jogo de tabuleiro milenar. É verdade. E não foi só dos ouvintes, Paulo. O professor Yoshito, lá da escola de Go Nihonkin, contou pra gente que vários alunos foram atrás do livro do Kawabata. Tá tendo fila na biblioteca. A Rita Cole, a tradutora que já apareceu falando do Murakami e da Sayaka Murata, diz que tá doida pra aprender Go agora. Bom, e se você estiver por fora do que a gente está falando por aqui, volta lá no 5º episódio, que fala de uma partida de Go muito tensa, um grande jogo histórico que foi disputado no Japão e que foi usado pelo escritor para discutir a disputa entre a tradição e a modernidade no Japão. Por falar nessa relação entre tradição e modernidade, que é um tema central na sociedade japonesa, vamos ao livro de hoje, que é um ensaio curtinho, mas fundamental para a gente entender essa questão. É o Em Louvor da Sombra, do Junichiro Tanizaki. Eu poderia começar a falar do Tanizaki dizendo que, como muitos autores, a trajetória dele é dividida em fases. Uma quando ele era jovem e cheio de ímpeto, que abraçou a vanguarda e defendeu a modernização da literatura japonesa, e a outra, quando, passados alguns anos, deu um giro e decidiu cultuar os valores de um Japão tradicional. O curioso, no caso do Tanizaki, é que uma das causas dessa ruptura foi literalmente natural, um terremoto que destruiu a casa dele e que forçou ele a se mudar. Pois é, e para muita gente que estuda o Tanizaki, tem um Tanizaki de antes do terremoto de 1923 e outro depois. Isso porque ele teve que deixar a cidade dele, Yokohama, que tinha um ambiente bem cosmopolita, e se mudou para a província de Kansai, no oeste do Japão, que era um interiorzão. Além disso, como a casa dele estava no chão, ele foi obrigado a pensar em arquitetura. E a gente sabe como é ensaísta, né? Ensaísta não só pensa no projeto da casa, ensaísta vai a fundo. Então, a partir do desenho da nova casa dele, o Tanizaki fundamentou toda uma reflexão sobre as mudanças que estavam acontecendo na sociedade japonesa. E o tom melancólico do ensaio foi o que mais chamou a atenção do nosso primeiro convidado de hoje, o jornalista e chefe Rodrigo Levino, que é dono do restaurante Jesuíno Brilhante e grande leitor de literatura japonesa. Em Louvor da Sombra, aliás, não foi o primeiro livro do Tanizaki que ele leu. Eu descobri o Junichiro Tanizaki por volta de 2005, 2006 já é tardio, assim. O primeiro livro que eu li dele foi o A Quem Prefiro Urtigas, que era um livro que já falava de mudanças e relações sociais no início do século passado no Japão, conflitos geracionais. Os livros dele têm, geralmente, essa tônica de uma fase de transição. E esse livro foi um dos últimos que eu descobri dele, por acaso, porque eu acho que ele passou um tempo fora da edição no Brasil, foi publicado pela Penguin, se eu não me engano, há uns 2 anos, mas ele passou um tempo fora de... Por essa época, catálogo. 2005, ele já estava tendo alguns títulos sendo publicados no Brasil. Começou com A Chave. Tinha o Voragem, Amor Insensato. que tinha saído nos anos 80 como Naomi no Brasil. Exato, pela Brasiliense. Era isso, que é uma edição bem bonita. Eu descobri o ensaio só depois, que me apegou ao ensaio. Tem um tom de lamento, acho que é uma despedida dele de uma época, de um mundo que ele viu ruir e uma chegada de um novo que ele já não se adequava. Tem um contexto interessante do livro, que o ensaio foi escrito no início dos anos 30, começa com um motivo prosaico, que ele tem a casa dele destruída num terremoto. Ele vai ter que reconstruir a casa, e a partir do momento em que ele vai buscar material para o banheiro, é que ele sente um choque de época. Já não estavam disponíveis os shojis, que são essas portas de correr opacas com tecido ou papel, e ele teve que escolher vidro. O banheiro já não poderia ser construído fora da casa, mas dentro. Então ele perdeu um espaço de reflexão que ele fala. Onde eu olhava para cima e via o céu, olhava ao redor, via o verde, o cheiro, sentia as coisas ao meu redor. A modernidade estava chegando para podar aquilo. Tem essa coisa mesmo, um olhar poético sobre coisas que não eram assunto de poesia, como, por exemplo, o ato de ir ao banheiro. De ir ao banheiro. Né? E ele foi frontalmente atingido por todas essas mudanças. Ele nasceu e veio num distrito de Tóquio, que é conhecido por
causa do nome de uma ponte. E essa ponte, durante 300 anos, foi de madeira. Em 1911 é que chega uma ponte de ferro. E isso trouxe muitas transformações para a região. Chegaram os americanos, os ingleses com coisa, enfim. Isso mudou muito a vida de tudo que ele descrevia aqui. Da maquiagem, da comida, da roupa, de como eram as relações pessoais e tal. Esse livro faz a gente pensar o tempo todo no contraste entre claro e escuro. E é esse contraste que o Tanizaki escolhe como ponto de partida para a reflexão dele. E isso passava por tudo, das sombras do teatro no à maquiagem das mulheres, dos utensílios de cozinha ao ambiente dos banheiros. O Tanizaki dizia que tudo estava cada vez mais banhado em luz. Tudo agora era exposto, iluminado nos mínimos detalhes. O que define o tom do ensaio é a chegada da eletricidade. O Japão estava passando por um período de industrialização muito forte, era o penúltimo período da dinastia Meiji. Houve uma industrialização muito forte desde o começo dos anos 20, que nos anos 30 já estava estabelecido. É quando ele toma conhecimento, de fato, de como o país já estava mudando mesmo. A partir disso, ele espraia a observação dele para o teatro, né? Um teatro todo baseado em sombras que agora entrava em conflito com a claridade, com a luz, com a transparência, com tudo. Tem um trecho do livro em que ele reclama dos anúncios em neon. Que hoje é um símbolo de Tóquio, né? É exatamente isso, que é da avenida mais movimentada do mundo e tal. E aquilo era um choque para ele achava que era agressivo. E o Tanizaki dizia que, nessa altura, em meados dos anos 30, nenhum país, fora dos Estados Unidos, claro, sofria tanto com excesso de luz elétrica quanto o Japão. Ele conta no ensaio sobre uma visita que o físico Albert Einstein fez a Kyoto, no Japão. O Einstein ficou impressionado ao perceber que o pessoal deixava a luz acesa até durante o dia. E para continuar falando desse que é um dos maiores romancistas japoneses, a gente recebeu aqui uma convidada especial, que é uma das responsáveis por popularizar a literatura japonesa no Brasil. É a Leiko Gotoda, que é a tradutora do Em Louvor da Sombra, mas não só. Foi ela que traduziu Musashi, aquele épico sobre a vida do mais famoso samurai japonês, um catatal de 1.800 páginas que muita gente tem em casa. E como se não bastasse, a Leiko tem uma relação com o Junichiro Tanizaki que vai além do profissional. Ela é sobrinha do Tanizaki. Leiko, eu gostaria de falar um pouco sobre essa história da tradução da literatura japonesa no Brasil, da qual a senhora faz parte ali desde o comecinho do século XXI, que é o momento em que começam a sair mais livros, em que o próprio Tanizaki é republicado, e você chegou na editora Companhia das Letras, no momento em que a editora já estava começando a se interessar pelo autor, havia recebido uma indicação editorial do Jean-Claude Bernardet, se não me engano. Isso mesmo. E você aparece não só na condição de tradutora, mas também de sobrinha do autor, é isso mesmo? A senhora é sobrinha do Tanizaki? Sim, sou sobrinha do Tanizaki, minha mãe é a irmã mais nova. A Companhia das Letras me procurou perguntando se eu não estaria interessado em traduzir um livro do meu tio. Eles sabiam que você era sobrinha dele? Eu tinha falado, sim. A mãe da Leiko, que veio bem jovem para o Brasil, trocava muitas cartas com o irmão escritor e falava muito dele para a filha. E o Tanizaki chegou a conhecer o Brasil? Não, ele nunca saiu do Japão, porque ele tinha horror de viajar de avião. E você o conheceu? Não cheguei a conhecer. Quando ele faleceu, eu estava com 24 anos. Eu acho que minha mãe foi para o Japão quando eu tinha 17 anos. Ela reencontrou todos. Por que ela veio para cá? Na verdade, meu pai é o segundo marido dela. Ela se divorciou do primeiro, então ela veio para o Brasil em busca de alguma coisa diferente, não é? No Em Louvor da Sombra, o Tanizaki fala da dificuldade de encontrar materiais que ele considerava dignos da arquitetura japonesa. Quando construiu sua famigerada casa, ele queria um braseiro, como os de antigamente, e só achava aquecedores elétricos. Queria os shoji, aqueles painéis corrediços feitos de papel de arroz, só encontrava vidro. Também queria que o banheiro fosse todo revestido de madeira, e só encontrava azulejos. O banheiro, aliás, é a inspiração para uma das análises mais memoráveis desse ensaio. O Tanizaki faz toda uma apologia do banheiro numa cabininha fora de casa. Ele fala que a experiência de ir até o jardim para usar o banheiro estimula a meditação em meio à natureza e ao frio. Você já passou por essa experiência, Natasha? Paulo, eu sou uma dama, pelo amor de santo Deus. Além do que eu não sou o Clodovil, que também tinha um banheiro no meio do jardim. Não sei se você sabe dessa história. O Clodovil, claro, Caras. O famoso Clodovil. História, né? Exato. Ele saiu, pusou na cara, sentadinho, sério? pelado. Ah, não sabia. Foto famosa, famosa, né? Você vê. Eu assinava Caras nessa época. Meu pai trabalhava na Abril. É curioso pensar em toda essa experiência sensorial e de contato com a natureza num momento tão
privado. A Leiko, aliás, falou sobre uma escolha de tradução super acertada que ela fez nessa passagem. Olha só, o frio estimula a estesia. Estesia, essa palavra que a gente não está muito acostumado a usar no dia a dia, é precisa nesse contexto, porque estesia é justamente a sensibilidade, a capacidade de perceber sensações. O oposto de anestesia, a capacidade de não sentir. Você fala aqui na sua nota do tradutor, que é muito breve, que algumas palavras como furiu, você precisou recorrer a diversas outras para dar conta de cada ocorrência desse termo, né? Isso. O que é furiu? Fúrio, vamos ver. Fu é de... Não adianta falar da letra, porque fu é vento. É leveza, elegância, é um jeito. Esse termo até hoje eu não consigo. Fúrio, asamuki mononari. A elegância é fria. Samuki é o que faz você sentir frio. Ele estava falando dos banheiros da latrina, aquela latrina do lado de fora e tal. E para você sentir essa elegância, esse costume elegante de sair, você tem que passar frio às vezes no inverno. E hoje em dia, falando do banheiro e da temperatura, hoje em dia no Japão até temos latrinas aquecidas. Sim. É curioso também como esse movimento foi ao longo do século XX na direção oposta daquilo que o Tanizaki preconiza nesse livro, né? Aqui na Japan House a gente tem essa privada com a tampa aquecida e é um motivo assim de grandes comentários elogiosos que a gente recebe nas nossas redes. Agora, voltando para Leiko, uma curiosidade aqui. Além de tradutora e sobrinha do Tanizaki, ela também é personagem. O escritor brasileiro Bernardo Carvalho se inspirou no livro Voragem do Tanizaki para escrever O Sol se Põe em São Paulo e botou a Leiko lá no meio. Você leu O Sol se Põe em São Paulo? Sim. Porque é um livro do Bernardo Carvalho que fala do liberdade, Tanizaki, né? Sim, sim. Ele veio me ver, veio me entrevistar lá em minha casa. Ah, é? Achei maravilhoso. O Bernardo é um ótimo escritor, né? Ele explorou um pouco essa ligação familiar do Tanizaki com o Brasil, Sim. né? Quer dizer, um pouco da sua família, vamos dizer, entre aspas. Ele né? falou pra mim, tô aqui falando de você, viu, Leiko? E você se reconhece no livro? Alguma coisa assim. E o Bernardo Carvalho contou uma história hilária que aconteceu com ele durante uma viagem que ele fez para o Japão, quando estava pesquisando para escrever O Sol se Põe em São Paulo. Numa coluna na Folha de São Paulo, ele escreveu que estava no metrô e uma senhora reparou que ele estava lendo As Irmãs Makioka, que é outro livro bem famoso do Tanizaki e já foi publicado aqui no Brasil. E daí, por causa disso, essa senhora convidou ele para jantar. Como ele estava super curioso para conhecer um pouco mais sobre a vida privada de uma família normal no Japão, ele aceitou o convite. Só que, quando ele chegou no apartamento, estava tudo escuro. E ele pensou, pronto, satanismo, ou algum outro tipo de experiência bizarra. A senhora recebeu o Bernardo com o marido e correu tudo normal, afora o fato de que a iluminação da casa era toda à luz de velas. Só depois de ir embora que caiu a ficha do Bernardo. Provavelmente o casal só queria que ele tivesse uma experiência de imersão na proposta do Tanizaki nesse livrinho Em Louvor da Sombra. Que história! Será que o menu do jantar era um caldo de miso ocre avermelhado com um doce de feijão bem escuro de sobremesa? Porque tem tudo isso na lista das sombras que o Tanizaki celebra. Tem um trecho muito bonito, aliás, em que ele chega a comparar o conforto de segurar uma wan, uma daquelas tigelas japonesas revestidas de laca escura, com o calor de segurar uma criança recém-nascida no colo. E não é só o escuro, né? É também a opacidade. O Tanizaki fala sobre o conforto do papel japonês do tipo washi, que é um pouco mais amarelado, em contraste com a alvura ofuscante do nosso papel ocidental. Pensando bem, até que faz sentido, né, Natasha? A gente não vive diminuindo o brilho do celular, do computador, etc. Acho que o Tanizaki já estava dando um conselho premonitório lá na década de 30 sobre como amenizar as nossas noites mal dormidas de hoje em dia. Será que os japoneses do nosso tempo também são ofuscados por tantas telas? Ah, certamente. Bom, a gente acabou chamando o Pedro Herber, que é um brasileiro que mora lá em Tóquio, professor da Universidade de Waseda. Coitado do Pedro, ele topou conversar por Skype e lá foi a gente jogar uma tela brilhante na cara dele quase de madrugada no Japão. Mas é por uma boa causa, né, Natasha? Porque o Pedro Herber, além de ser doutor em literatura japonesa moderna, escreveu o prefácio da última edição de Em Louvor da Sombra, que saiu no selo Penguin Companhia das Letras. E o que ele traz no prefácio, e trouxe aqui para a nossa conversa, é uma verdadeira reviravolta, um outro terremoto na nossa leitura do Tanizaki. Citando uma linha de críticos literários que teve muito destaque no Japão nas últimas décadas, o Pedro levanta uma lebre.
e Sim Louvor da Sombra, na verdade, foram uma grande paródia do tradicionalismo japonês. Seria uma ironia, um deboche do Tanizaki em relação àqueles que cultuavam o nacionalismo japonês e a tradição muito em vigor naquela época? Pedro, você quer contar um pouco pra gente sobre essa leitura sua, como foi? Eu lembro quando veio o convite da Companhia das Letras, eu falei, caramba, é um texto assim tão importante, ao mesmo tempo tem uma carga tão grande de investimento assim orientalista, no certo sentido, né, de um desejo daquele Japão tão diferente. Aquele texto parece responder muito a isso. Como lidar com essa demanda que é colocada nesse texto sem satisfazer esse desejo desse Japão tão exótico, mas ao mesmo tempo tentando engajar o texto de um jeito que também não tire o interesse dele. E aí eu comecei a correr atrás, e na verdade essa ideia da ironia não foi uma descoberta assim minha. Quando eu comecei a pesquisar e falei, caramba, como que esse texto pode aparecer numa luz diferente aí, para começar com a metáfora. E eu fui encontrando toda uma linhagem dessa discussão sobre o texto que começava a problematizar a seriedade dessa narrativa. Porque tem toda uma tradição de estudos japoneses nos Estados Unidos que leva muito a sério essa ideia desse Japão exótico e tudo, mas tem alguns escolas, não só nos Estados Unidos, mas no Japão também. No caso, foi um crítico literário japonês, Komori Yoichi, que é um crítico bem famoso. E ele, se eu não me engano, foi o primeiro conhecido como tendo sido quem levantou essa bola e falou, olha, isso aqui não pode ser tomado assim, ao pé da letra. E ele foi mostrando que, se a gente olha a trajetória do Tanizaki, o estilo, toda a escrita dele, levar aquela descrição desse Japão tão diferente, oriental, a partir dessa ideia da sombra, tomar isso assim ao pé da letra seria um pouco ingênuo, assim, faltar quase com respeito com a inteligência do próprio Tanizaki, com a sofisticação literária dele, subestimar ele um pouco. E aí, no prefácio, eu menciono, né, essa colocação do Komori, mas ao mesmo tempo sem, porque ele coloca isso como uma coisa assim, não, certamente é isso. Mas eu também não quis colocar essa ideia de que certamente é uma ironia como a única interpretação possível. Mas o que eu acho que é interessante é que uma vez que você olha o texto e fala, peraí, mas e se toda essa descrição do Japão como esse lugar de sombras e tudo for de algum modo uma paródia, mesmo que você não tenha certeza disso, fica difícil depois você ler o texto sem esse pingo de desconfiança aí no fundo, né? Natasha, isso muda tudo. Depois de ouvir essa hipótese, fica até difícil ler algum desses trechos sem ver acendendo uma luzinha de contém ironia. Todos esses trechos em que o Tanizaki descreve o banheiro, fora da casa e todo de madeira, mesmo que não seja a opção mais higiênica, são um bom exemplo disso. Olha só essa parte, que fala sobre as latrinas japonesas. Nesses lugares, se sente com penetrante intensidade a passagem das estações e a transitoriedade das coisas terrenas. Neles, provavelmente, poetas vislumbraram temas para os seus haikais. Assim, não considero de todo impossível afirmar que a latrina é a dependência de maior valorização estética da arquitetura japonesa. Paulo, o Pedro Herber mesmo destaca esses trechos em que o Tanizaki associa, de um jeito, olhando agora, bastante suspeito, os aspectos morais da tradição do Japão com a parte mais escura e fétida de uma casa japonesa. O Pedro ainda cita uma definição que o Bernardo Carvalho fez do Tanizaki, um escritor a quem só as mentiras interessam. Que lugar esse texto ocupa na literatura do Tanizaki e na literatura japonesa? É um texto realmente singular, especial, que é lido e comentado? Esse texto é lado A ou lado B da obra dele, na sua opinião? Não, eu acho que é lado A. Mas assim, lado A no sentido de que ele é, sim, muito conhecido no Japão. É uma das obras que as pessoas mais conhecem do Tanizaki em geral. Nesse sentido é lado A. Mas ele não é lado A no sentido de que ele não é típico do Tanizaki.
de algum modo, ele destoa um pouco do conjunto da obra, no sentido de que o Tanizaki, principalmente antes da guerra, nos anos 20, ele foi realmente um autor de vanguarda e que realmente abraçou os ideais aí modernos do Japão urbano, a modernização da vida cotidiana e da vida amorosa, sobretudo. E chega aí no início dos anos 30, ele publica esse texto que está falando de uma valorização da tradição e tudo isso, então que levou, como eu comento no prefácio, muitos estudiosos a falarem de uma virada na obra do Tanizaki. E que essa virada teria a ver com um momento histórico também, que era um momento do nacionalismo exacerbado. É interessante que tem muitos paralelos com a nossa época atual, né? Mas aí você imagina se a gente pega um autor que tenha uma obra sem crítica e que, de repente, vire supernacionalista agora no Brasil desses anos, a gente já fala, peraí, como é que isso se encaixa aqui? Mas certamente foi um texto que teve uma repercussão muito grande. Então, ele é lado A, mas é um contraponto a muito do que ele fez antes e depois também. Mas se você fala de uma ironia por trás do texto, e aí essa questão dessa análise de que ele seria um texto de ruptura entre um tradicionalismo e o modernismo do Tanizaki, isso estaria em xeque? Exatamente. Pois eu acho que aí essa ideia de uma ironia, ela quebra com essa ideia de que teria uma grande virada na obra do Tanizaki, que ele teve quase como se fosse uma revelação aí do valor da cultura japonesa e rejeitou todo o modernismo e a modernidade da qual ele estava muito mais próximo antes. Olha, pensando agora, eu acho até que o prefácio do Pedro Herbert devia ser um pós-fácio. Porque depois de ler o Pedro, fica difícil ler o ensaio do Tanizaki sem pensar na hashtag ironia. Tem partes que agora parecem engraçadas, como quando o Tanizaki critica os aventais brancos dos médicos e defende hospitais com paredes cor de areia. E ele chega a dizer que prefere os dentistas antiquados, instalados em um canto da casa no estilo interiorano, em vez dos que acabaram de chegar dos Estados Unidos, orgulhosos de seus métodos modernos. É quase um louvor do atraso nessas partes. Tem mais um fato bem concreto, literalmente, que ajuda a fortalecer essa hipótese. Porque no fim das contas, quando o Tanizaki foi construir a casa dele, ele não quis seguir o modelo que ele mesmo defendia no livro. Tem uma casa dele que é famosa, que ele mandou construir. Você já visitou essa casa, não? Não visitei essa casa. Eu já vi muita foto, mas eu não cheguei a visitar. Tem também essa história que eu conto ali no prefácio, do diálogo dele com o arquiteto, quando ele queria construir uma casa, e que o arquiteto falou que tinha lido o Louvor da Sombra e que falou, não, eu sei exatamente o que você está querendo. E aí que ele fala com o arquiteto, não, de jeito nenhum, nem pensa em fazer uma casa daquele jeito que eu descrevi no texto. Isso aqui eu nunca que moraria no lugar daquele. Bom, o Pedro sem dúvida abriu uma outra janela de leitura aqui pra gente. Agora, com ou sem ironia, muito do que fica da leitura do Tanizaki é a beleza das descrições. Eu não vou dar mais spoiler, mas tem partes em que ele descreve a sensação de apagar as luzes da casa, acender uma vela e observar como os objetos de todo dia ganham contornos novos. A sensação de, em vez de ver a comida toda ali, escancarada, só pressentir o caldo quente e aromático dentro de uma tigela tipo One. O Tanizaki descreve essas experiências corriqueiras como místicas, e ler esses trechos tem mesmo um quê de transe. Eu até vou sugerir que você, ouvinte, apague as luzes para continuar ouvindo o resto desse episódio. Ele fala também do aconchego de viver rodeado do que é nosso, desses objetos que carregam história, tipo os utensílios de prata escurecidos e não polidos, faiscantes, que guardam a memória dos momentos vividos juntos. Tem muito de sensorial e de nostálgico nesse ensaio do Tanizaki. Eu nem vou entrar em detalhes de como ele descreve a comida japonesa, que é mais para ser contemplada do que consumida. Ou, mais do que isso, é digna de meditação. Sem falar no shoyu, né, com aquele negrume todo, espesso, brilhante, rico em sombras, perfeito para harmonizar com as trevas de um jantar quase na escuridão. São descrições tão bonitas que eu acho que não tem ironia que apague. Quem também estudou esse ensaio a fundo, a sério sem ironia, foi o arquiteto e ensaísta Guilherme Wisnik. O Guilherme, que é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, tem toda uma linha de pesquisa sobre a questão da sombra nas cidades, mas também na cultura japonesa.
É interessante o Tanizaki porque ele faz essa argumentação toda como um crítico de arte, né? Ele pega objetos, casas, materiais e analisa seu significado, seu simbolismo, né? Até mesmo em objetos de mesa, tigelas do dia a dia, né? Que ele ressalta que sempre no Japão são escuras, são negras, né? Você acha que a gente tem aqui no Ocidente e no Brasil uma dificuldade em entender essas formas do dia a dia como arte, como expressão cultural? Quer dizer, seria como se você fizesse um ensaio sobre o copo americano e o filtro de barro. Quer dizer, ele pega esse tipo de coisa da casa japonesa, né? Sim, verdade. Na verdade, a sua pergunta tem duas questões. Uma, o olhar sobre as artes decorativas, as artes menores, e a outra, a questão do embaçado, né? Desse amor por materiais não reluzentes. Mas pegando a primeira, acho que sim, acho que ele tem um olhar quase de cronista para coisas pequenas, e isso tem a ver com um certo tipo de crítica que você associou à crítica de arte. O outro lado da sua pergunta é essa ojeriza que os orientais têm por materiais brilhantes, reluzentes. É como por uma hora engraçada do livro, ele fala do horror dos japoneses em consultórios de dentista. Vai ver que é medo. Fala, tem um lado de medo mesmo, mas tem esse não aguentar de tudo muito higiênico, polido, asséptico. Até porque havia uma espécie de maquiagem para mulheres que era uma espécie de carvão que se passava nos dentes, né? Assim, para escurecer os dentes. Ah, bem lembrado, é verdade. Coisa que aqui seria absolutamente impensável, né? Exatamente. E as pedras como o jade e o estanho, né? Essas superfícies baças, túrbidas, como ele diz, por oposição, por exemplo, ao rubi ou à esmeralda, que são as obsessões ocidentais. Né? Tem outro momento muito interessante do ensaio em que o Tanizaki imagina um mundo diferente, em que a Revolução Industrial teria acontecido no Japão. Um exemplo banal. Se na antiguidade a caneta tinteiro tivesse sido inventada por japoneses, na ponta não haveria pena, e sim um tufo de pelos como de um pincel. E isso teria impacto na linguagem. A escrita japonesa não seria romanizada à moda ocidental, e a preferência pelos ideogramas ganharia força. Isso é legal também porque ele não está recusando as benesses da industrialização, né? Não uma melancolia passadista. Vamos continuar morando no campo, ou etc. Uma vida do século XVIII. É assim, como seria o mundo se a matriz da industrialização fosse a oriental e não a ocidental? Portanto, se as vestimentas, as comidas, né, o teatro no fosse a origem da dramaturgia, e aí a sombra de novo, e etc. Agora, o que você diz é verdade. Em relação à arquitetura japonesa e às cidades, hoje a impressão que a gente tem é de que a luz predominou. Mas um arquiteto como o Tadao Ando, quer dizer, quando a gente fala da produção de um arquiteto, sobretudo um arquiteto que a gente valoriza, normalmente é uma produção de exceção, né? Não é o que domina na construção. Então, o Tadao Ando, ao fazer casas, por exemplo, ou igrejas, ele tenta trabalhar com essa questão que é uma matriz cultural, mas que está em vias de desaparecimento. Então, são esses ambientes escuros nos quais a luz entra como um drama. Quando eu digo isso, qual seria o oposto no caso ocidental? Os edifícios de fachada de vidro, como os que proliferaram nos Estados Unidos no pós-guerra, né? Com base na Bauhaus alemã. A Mies van der Rohe, Gropius, a ideia de que você pode abrir tudo ter justamente um iluminismo. Em 2018, o Guilherme Wisnik lançou o livro Dentro do Nevoeiro e faz uma reflexão, citando Tanizaki e outros pensadores, sobre o que ele chama de um estado de incerteza no mundo atual. Mas não só de um jeito negativo, porque depois de a névoa baixar, o que vem também pode ser bom. Dentro do Nevoeiro, que é um livro importante que saiu em 2018, que pega essa ideia do nevoeiro como um símbolo da contemporaneidade, da cultura, da tecnologia, da arte do nosso tempo. E você ali no final, você fala, olha, eu quero aqui dizer que a opacidade e a transparência podem ser ambas positivas e negativas, né? Quer dizer, você não está fazendo a defesa da transparência ou a defesa da opacidade, mas mostrando uma tensão da qual a arte se beneficia, da qual a cidade se beneficia. É, porque às vezes faz-se uma leitura rebaixada pensando que o nevoeiro, para mim, é negativo, que é o símbolo desse mundo de pós-verdades, de manipulações e etc. E isso não é verdade inteiramente. Nos mitos indígenas ameríndios, o nevoeiro tem sempre uma função de reconstituição do mundo. Talvez a fumaça seja de direita, mas o nevoeiro é de esquerda. A fumaça das queimadas, né? É, porque onde há fumaça, há fogo, como até você mesmo lembra no livro, né? Exatamente. Tem um aspecto no Tanizaki dessa discussão que a gente está tendo que
para mim, muito representativa da cultura japonesa, que é como o povo japonês trabalha bem o tradicional e em prol da inovação. Tem muitas frentes da cultura japonesa essa questão do valorizar o tradicional, não passar por cima dele e usar ele como apoio para chegar numa inovação. E acho que é isso que ele está falando com essa questão da importância da luz, que você não tem como escapar. É verdade. E a gente poderia completar dizendo que um par da relação entre luz e sombra, no caso do Ocidente e Oriente, é cheio e vazio. Isso é, a cultura oriental, que é essa mesma cultura que valoriza a dimensão da sombra, valoriza essa dimensão do vazio, que é um certo indeterminado. É o ar que existe dentro do espaço, que você não consegue representar inteiramente, enquanto nós aqui no Ocidente somos obcecados pelo cheio, pela forma definida. Então o tokonoma, por exemplo, que ele comenta, né, é uma reentrância dentro da casa japonesa, um lugar que absolutamente não existe aqui para nós. É até difícil a gente entender direito o que é isso, né? Mas tal como ele descreve, é um certo espaço na casa tradicional onde abre-se uma reentrância, porque tem que ser um lugar onde nunca vai incidir luz diretamente, e tem ali um papel de parede, quase sempre na escuridão, na bruma, eu ia Mas dizer. é um ambiente externo? Não, interno. E eles até que crianças em geral têm medo desse lugar. É o embaixo da escada deles. É onde as crianças ficam de castigo, né? Você ameaça. Provavelmente. Agora, esse vazio que é a sombra tem uma dimensão constitutiva do espaço. Eles imaginam o espaço através dessa potência, o que para nós é tão difícil. E na arte isso também repercute, né? Você tem, na arte contemporânea japonesa, o que você tem destacado aí com esse seu olhar, que traz essa ideia de nevoeiro, de transparência, que tem trabalhado? Primeiro, na arte tradicional tem a tradição do sumie, né? Daquela pintura aguada, em geral só monocromáticas, que faz biombos de paisagens e que define esse blur, né? Esse embaçamento, essa constituição de imagens borradas que está numa matriz de um olhar oriental mesmo, né? Mas isso está lá para trás. E hoje eu vejo muito disso na arquitetura japonesa, né? Os mais jovens que justamente usam esses materiais ambíguos, translúcidos, que fazem esses espaços, em geral são brancos, mas é um branco meio esquálido, né? Não é esse branco brilhante, é um branco mortiço, meio acinzentado, e que criam essas ambiências de que parece que você tem sempre véus na sua frente. E muitas superfícies de vidro, mas às vezes vidros translúcidos, né? Como se pegasse aquilo que o cubismo fez na pintura no início do século XX, que é o estilhaçamento do objeto, e a ambiguidade da constituição das superfícies e conseguindo jogar isso no espaço. Dá o que falar esse livrinho de 66 páginas do Tanizaki, hein? E o Tanizaki aproveitou para colocar nele até uma receita de sushi, que aliás parece incrível. Fica aqui a dica para Thelma Shiraishi, que é a chefe do Aizome, o restaurante da Japan House São Paulo, tentar fazer pra gente. É um sushi que é amarrado em vez de folha de alga com uma folha de caqui. Tá tudo lá no livro do Tanizaki, com ironia ou não. E o que, aí sim, parece totalmente a sério é quando o Tanizaki deixa bem claro pelo menos um lugar onde a luz não venceu a sombra, na literatura. Ele escreveu: "No santuário da literatura, eu projetaria um beiral amplo, pintaria as paredes de cores sombrias, enfurnaria nas trevas tudo o que se destacasse demais e eliminaria enfeites desnecessários." É como se o Tanizaki dissesse que, no final das contas, a luz sai vencedora, mas como se, pelo menos no campo literário, a sombra recobrasse aos poucos o seu lugar. Bom, a gente vai ficando por aqui. Esse episódio sai 2 dias antes do encontro do nosso clube de leitura sobre esse livro, lá na sede da Japan House São Paulo, na Avenida Paulista, número 52. Quem estiver em São Paulo na data, dia 27 de fevereiro de 2020, às 19 horas, é só se inscrever no site da Japan House para vir conversar mais com a gente sobre esse clássico. E quem não estiver em São Paulo pode acompanhar a discussão pelo Twitter da 451, que faz uma cobertura do debate do Clube de Leitura da Japan House. O nosso leitor convidado nesse mês é o escritor Gustavo Pacheco. Bom, e no apagar das luzes desse episódio, eu já deixo o convite para o próximo, que sai no dia 10 de março. Pode marcar na sua agenda. O tema vai ser Memórias de um Urso Polar, da Yoko Tawada. E já vou adiantando, vai ter uma surpresinha para os ouvintes. Paulo, você é incontrolável, pelo amor de Deus, para com esses seus spoilers. O podcast da Japan House São Paulo é uma produção da Rádio Novelo e tem a direção da Paula Scarpim. A produção e o roteiro são do Vitor Hugo Brandalize e a montagem é da Mari Romano.
que também fez nossa identidade sonora. A finalização é do João Jabassi e as responsáveis pela coordenação digital são a Kelly Moraes e a Laura Braga. Nossa identidade visual é do Thiago Minoro. Paulo, super obrigada de novo e até daqui a 2 semanas. Até lá!